Deus abençoe vocês, semana abençoada. E hoje essa semana eu quero tá aproveitando de manhã aqui, nesse momento nosso, nesse devocional, eu quero ensinar a respeito do reino e os vencedores. Amém? E quero fazer uma introdução aqui, tenho ensinado isso para os discípulos. Deixa muito claro aqui para nós: você é amado de Deus, amém? Amém. Nós somos amados. Se tem algo que nós somos amados do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para nós. E uma vez que nós cremos no Senhor Jesus, nós somos salvos, amém? A palavra de Deus diz em Romanos 8, capítulo 8, verso 1, diz que para aqueles que são salvos, diz assim: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, uma vez que você creu no seu coração, que você o recebeu como Senhor e Salvador, você foi feito filho de Deus, e para você não há mais condenação, amém? Amém. Agora você há de convir comigo que a palavra de Deus também diz lá em Efésios capítulo 2, verso 10, que nós somos feitura de Cristo, criado para as boas obras. Fala assim: eu sou feitura de Cristo, criado para as boas obras. E nós somos, uma vez que nós somos salvos, há um chamado e um propósito para nós, amém? Então eu sou feitura de Cristo, eu me tornei filho de Deus, eu me tornei natureza de Deus, eu já não sou mais condenado, como nós lemos aqui em Romanos 8:1, porém eu fui criado para as boas obras. Eu tenho uma finalidade. Você nasceu e Deus te chamou para uma finalidade. Agora, aqui comigo, amados, vocês concordam comigo que existem crentes que reinam aqui na terra, que são vencedores, e tem crentes que não é uma palavra muito apropriada falar que um crente é derrotado, porque se a boa obra que Deus começou, Ele há de completar, amém? Mas vocês concordam que tem crente que não vive aquilo que ele foi chamado para viver? Tem ou não tem? Tem, não tem? Tem crente que ele foi chamado, nós somos como crentes, nós somos chamados para sermos reis e sacerdotes. Devemos reinar sobre as circunstâncias, devemos viver uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas vocês já de convir comigo que tem gente que não vive uma vida abundante? Mas olha só, deixa eu começar aqui falando a respeito da salvação e o reino. A salvação, ela é a porta, amém? A salvação é a porta, O primeiro alvo é ser salvo. Não foi assim conosco? Teve um dia que você se deparou e falou: não, eu preciso de um Salvador. Então, o primeiro passo que nós damos é ter esse encontro com Deus. E que bem a verdade, não somos nós que vamos a Ele, é Ele que vem a nós. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Mas esse é o primeiro passo, ser salvo. Antes nós éramos filhos do diabo. Em 1 João capítulo 1, verso 12, diz que uma vez que nós cremos, nós fomos feitos filhos de Deus. Aí nos tornamos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em meu nome. João 1, 12. Então aí nós entramos por essa porta. Agora me conta uma coisa. Nós temos estudado, temos falado muito a respeito disso, que uma vez salvo, salvo para sempre, porque o sangue sempre nos cobre, e de acordo com a nova aliança, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, ou seja, uma vez feito filho de Deus, nós somos salvos, então nós não perdemos. Porém, o Senhor nos chamou para as boas obras. Nós não seremos mais julgados. Lembra disso? Eu disse aqui
Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem nasceu de novo não é mais julgado. Fala assim, graças a Deus. Mas as suas obras e as minhas obras, sim. Lá em Coríntios fala que Cristo, ele é o fundamento, e que veja como prudente o construtor, veja como você edifica. Você pode edificar com madeira, feno e palha, ou com ouro, prata e pedras preciosas. Então há uma edificação a ser feita, há algo a ser feito, há uma vida que lhe foi dada, há uma posição que lhe foi dada, no qual nós devemos exercê-la aqui, amém? Olha só, e eu quero depois compartilhar também, no decorrer dessa semana, quero falar a respeito, né, de uma parábola para vocês também, a parábola dos talentos e das virgens, que vai trazer, né, muita lucidez para você, muito esclarecimento. Mas vamos lá. Olha, depois de ser salvo, né, o seu alvo deve ser terminar a corrida. Está lembrado do apóstolo Paulo? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, depois que nós nascemos de novo, nós temos um combate a combater, né? Que é o que? Destruir as obras do diabo, porque foi para isso que Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então há um caminho, há uma caminhada, amém? Então, combati o bom combate, completei a carreira, ou seja, tem a carreira, tem um propósito. Então, eu lamento por alguns irmãos que são filhos de Deus, nasceram de novo, mas vivem uma vida de qualquer jeito, uma vida que não reina, uma vida voltada para si, uma vida debaixo de escravidão. Nós somos livres, amém? Foi para isso que Cristo nos libertou, para a liberdade de vida. Mas e vejo todo um potencial, todo um talento sendo desperdiçado, né? Então, mas ao mesmo tempo é tão gratificante quando você vê alguém reinando em vida, amém? Alguém que realmente desfruta, né, de uma vida abundante no Senhor, né, no qual realmente continua, né, a obra que o Senhor Jesus começou aqui, né, que é destruir as obras do diabo. Para isso nós estamos aqui, para ligar a terra e ligar no céu, para desligar a terra e desligar no céu, amém? Mas vamos lá. Agora, qual que é muito importante? Nós sabemos que nós somos salvos e nós não perdemos a salvação. O duro é que alguns nascem de novo, mas depois ficam lutando para poder garantir a salvação. Tem igrejas que ensinam, né, tem uma teologia que ensina que você perde a salvação. Aí, em vez de você viver uma vida para reinar, amém? Reinar aqui, reinar no milênio, mas não, tem gente que ainda está lutando para ser salvo, fica ainda lutando por aquilo que já é dele. Não é uma incoerência, né? Então, né, Cristo elevou a punição do nosso pecado. Nós somos feitos filhos de Deus, isso é uma questão irreversível. Mas aí alguns falam, pastor, é que? Então você está falando que uma vez salvo, né, salvo para sempre, e aquele irmãozinho que cai? Alguém aqui já foi desviado? Já desviou? Já. Mas quando você estava desviado, você estava lá no mundo, você estava plena, satisfeita, completa, ou pecava e falava, meu Deus do céu, deixa eu... Tanto livramento que eu vi na minha frente. E falava, não quero isso, não combina comigo. Todo aquele que é nascer de novo não vive na prática do pecado. Mal 2 anos, bebê. Não aguentou, da angústia. Porque o que? Não combina mais com a sua nova natureza. Porque quando você nasce de novo, há uma nova natureza dentro de você. E essa nova natureza não aceita. O porco, a natureza do porco, ele gosta da lama. Não é isso? Mas a natureza da ovelha, ela não gosta da lama. A ovelha, ela não gosta de estar lá no lamaçal e revolvendo ali na lama. Quando nós nascemos de novo, nós temos essa nova natureza. Amém? Que você pode cometer pecado? Sim, vai cometer pecado. Você pode até desviar da comunhão da igreja, porque bem a verdade, Cristo habita dentro de você. Não tem como você ficar longe de Deus. Você
perde a percepção dele, você pode até perder a percepção, né? Mas ele está dentro de você. Você pode parar de conversar com ele, mas ele está o tempo inteiro te cercando. Como disse a irmã aqui, era livramento de dia, de tarde, de noite. Então, mas aquele que nasceu de novo, ele volta. Agora, claro, tem pessoas que estão no nosso meio, que quando cai não volta. Por quê? Porque não era dos nossos. Ele precisa ter uma experiência com Deus. Amém? Olha só, João, como eu falei para vocês, João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então recebemos o Senhor, né? E aí o Senhor dá o poder, é um poder do céu que nos faz filhos de Deus, né? É o poder que transforma a nossa natureza, e por mais que um filho se comporte mal, ele jamais vai deixar de ser filho. Olha só, João 10:28 diz, é muito poderoso esse versículo, né? Eu lhes dou a vida eterna. Fala assim, eu tenho a vida eterna. Isso aqui é Jesus falando. Jamais perecerão. Jamais vai perecer. Eu te dou a vida eterna, jamais vai perecer. E ninguém, fala ninguém. Inclusive eu. Inclusive o diabo. Ninguém. Olha só, arrebatará da minha mão. Palavra da salvação. Palavra de Deus. Graças a Deus. Também. Mas vamos lá. Então lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Agora tem duas linhas, que é o calvinismo e o arminiano. Os arminianos, eles são duas linhas teológicas. Os arminianos querem que perde a salvação. João, querem que perde a salvação, que a salvação depende deles, né? Se arrepende, nasce de novo, mas para você manter sua salvação, você depende das suas obras. Irmãos, é um negócio tão incoerente, cá entre nós, né? Se antes nós não conseguimos ser salvos, agora nós vamos conseguir nos salvar? Não. Você não consegue. A salvação é por fé ou por obras? Por fé. Para que ninguém se glorie, o que diz a palavra. A salvação é por fé. Nós a recebemos por fé e vivemos por fé. Mas os arminianos querem que você perde a salvação, que depende de você. Então, se dependesse de mim, com certeza eu iria para o inferno. Eu não iria sustentar a salvação. E aí vive aquela vida angustiosa. O tempo inteiro fala assim: será que eu estou salvo ou não estou? Mas se Jesus voltar agora, será que eu vou para o céu ou não vou? Ou seja, em vez de você preocupar em reinar em vida e manifestar o reino, em ansiar pelo reino milenar, em ansiar, né, por viver uma vida abundante, você ainda está lutando para saber se é salvo, né? Mas olha só, já a linha calvinista, o João Calvino, por outro lado, ensina que a salvação nos é dada de graça, como um presente, não depende de nós, né? Deus não pega de volta pelo nosso comportamento errado. E aí você pode perguntar, pastor, o que nós somos? Nós somos arminianos ou somos calvinistas? Nesse aspecto da salvação, nós somos calvinistas. Mas o que acontece? Tem um erro no calvinismo, de acordo com a nossa interpretação bíblica, porque os calvinistas, eles não acreditam, né, na perda da salvação, eles creem na soberania de Deus, mas eles creem que o que tem que ser será. Então, como assim, pastor? Né, eles creem que, assim, eles não dão valor, por exemplo, no jejum. Eles falam: não, se eu tiver que ser um vencedor, se eu tiver que ser um crente numa soberania completa de Deus, no aspecto, fala assim: não, se eu tiver que ser um crente, né, um crente bem sucedido, eu vou ser, mas se eu tiver que ser um mal sucedido, eu vou ser, porque é assim que Deus quer. Então ele tira toda a responsabilidade de nós como servos, como filho que somos, mas que somos servos também. Ele fala: não, aconteceu assim, não era para ser assim, era para ser desse jeito.
Tá me entendendo? Se torna, né, um crente passivo. Mas eu também creio, e não sei aonde que essas duas leis se encontram, do livre-arbítrio, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, amém? Nos deu o poder de escolha, sim ou não? Adão e Eva teve poder de escolha. Mas eu também creio que Deus é soberano, amém? Aonde essas duas retas vão se encontrar, eu não sei, mas eu sei que existe, né? Deus, ele é soberano? Sim, completamente. Mas ele também nos deu o livre-arbítrio? Sim. Então eu creio sim, né, e a visão dos vencedores, ela equilibra isso, né, que nós somos salvos pela graça definitivamente, não por obras, mas mesmo sendo salvo, vai ser, né, nós seremos julgados e haverá uma recompensa por aquilo que praticamos. Então eu sou salvo, agora o que eu vou fazer da minha vida? Aí é a sua responsabilidade. Aí você fala, pastor, então agora defende a força do meu braço? Não, até as boas obras, elas só podem ser feitas pela graça mediante a fé. Você sabendo que o que você fez não foi esforço próprio, é porque a obra está consumada e pela fé você apropriou. Você pode até fazer algo, mas é como assim, vamos lá, Moisés, ele abriu o mar, sim ou não? O que ele teve que fazer? Foi ele que abriu ou foi Deus que abriu? Mas ele teve que fazer o quê? Colocar o pé, pegar o cajado dele, botar o pé e caminhar, sim ou não? Teve um ato? Teve. E eu gosto de usar a expressão seguinte: o fazer é um ato de fé, entendeu? Eu uso a expressão, então eu até faço, mas é um ato de fé. Deus fala, Jônio, você vai ter 10 lojas aqui em Goiânia. Então o Jônio, né, que é dono do Caldo 10, é isso, Jônio? Tá certo o nome? Caldo 10? Caldo de Cana 10. Só que o Jônio tem que acordar cedo para ir lá abrir a empresa dele? Sim ou não? Sim. Mas ele tem um ato de fé. Eu vou abrir e sei que Deus vai mandar o cliente, e sei que eu vou prosperar esse ano, e que nesse ano mesmo eu já vou juntar o capital para poder abrir a minha segunda unidade na cidade. Vocês estão me entendendo? É como Moisés, vai lá, marcha Moisés, eu já fiz. Ele vai lá e coloca o pé. Ele teve um ato, mas é um ato crendo que Deus já operou na vida dele. Nosso pecado já foi perdoado, nós não estamos mais em juízo, como nós falamos aqui, mas as obras que fazemos depois de salvos ainda precisam ser avaliadas no tribunal de Cristo, porque são 3 tribunais. Porque é o seguinte: salvo, a partir do momento que eu morri, eu vou me apresentar diante de um tribunal. Qual o tribunal? Para os salvos, o de Cristo. Fala assim, graças a Deus. Mas esse tribunal não é para condenação sua, não. Está lembrado de Romanos 8:1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só, João 3,18 diz: quem crê nele não é julgado. Acabou. Você não é mais julgado, porque Cristo foi julgado em seu lugar. Entendeu? Você não é mais julgado. Por quê? Porque Cristo foi julgado e condenado, porque os nossos pecados estavam nele. Olha que maravilha, que a palavra de Deus é perfeita. E olha só, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Aquele que não crê no Senhor Jesus, ele já está condenado. O ímpio já está condenado, que há um escrito de dívida. Então ele já está condenado. A palavra de Deus diz: o que não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, não crê que ele é o Jesus, o Messias, o ungido, o Salvador, esse já está condenado. Mas nós não estamos. Agora, quem que é julgado no tribunal de Cristo? A respeito do galardão, se vai receber ou não, vai ser julgado as nossas obras. Então há uma vida para ser vivida, há um manifestar da vida de Deus em nós, há um reino no qual há um reino milenar, vai ter o reino de Cristo, que os vencedores irão reinar com ele, mas nós devemos reinar em vida, amém? Nós somos chamados para reinar em vida. Olha só, deixa eu pegar aqui.
Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem, né? Está apontando para Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Nós recebemos a abundância da graça? Nós não recebemos a graça, a abundância da graça. É graça sem medida. Olha só, e o dom da justiça. Nós somos justificados como um presente, é dom significa presente, e o dom, recebemos graça e justiça por meio de Cristo. E olha só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós somos chamados para reinar em vida por meio de Jesus Cristo, pela graça que Ele nos deu e pela justiça que Ele nos deu. Amém? Mas vamos lá, o tribunal de Cristo. Onde que está isso, pastor? São 3 tribunais. Primeiro, os crentes irão apresentar, depois de mortos, ao tribunal de Cristo. Segundo tribunal, o tribunal das nações. Porque durante a grande tribulação, Deus vai julgar as nações de acordo com como elas trataram o povo de Deus na tribulação. Eu vou falar isso depois. Então, durante a grande tribulação, os crentes que ficarem serão perseguidos, vão ser muito perseguidos. Só que aí as nações, que vai estar aqui o anticristo, ele vai estar governando aqui, ele vai perseguir a igreja, né? E aí as nações que não são crentes, mas que se compadecem da perseguição que vai haver sobre os crentes. E aí essas nações, como elas tratam o povo de Deus, elas serão julgadas. E aquelas que tratarem bem, que derem de comer ao pequenino do Senhor, elas irão estar aqui durante o milênio, né? E nós, os vencedores, juntamente com Cristo, irá reinar durante 1000 anos sobre essas nações. Mas vai ter nação que não, vai ter nação que é contrária, avessa ao povo de Deus, vai tratar de qualquer jeito, e essa vai ser condenada, né? Mas olha só, e tem o grande trono branco, que é o julgamento de Deus para com os ímpios. Esse aí já chega condenado. Mas olha só o que diz aqui 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Olha só, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha só, então nós seremos julgados pelo bem ou pelo mal das coisas que fazemos com relação ao corpo. O que é o corpo de Cristo hoje? A igreja. Agora vamos lá. Então nós podemos tirar algumas conclusões. Todos nós iremos comparecer. A palavra de Deus diz aqui que todos nós compareceremos diante de Cristo. Ele vai tratar se nós seremos salvos ou não. Aqui ele vai tratar com relação ao que? As nossas obras. A obra do nosso cotidiano? Não, a obra que está relacionada à igreja. O que nós fizemos para edificar a igreja? Então, é muito sério. Não tem como você ser isento. Fala, não, sou crente, vou ter um bom comportamento, vou sentar no banco e vou ficar ali assistindo. Está lembrado daquele que tinha um só talento? Os 3 eram servos. Nós somos filhos, sim ou não? Mas também somos servos? Sim. O melhor servo são aqueles que sabem que são filhos. Mas olha, então os 3 servos, um pegou 5 talentos, outro pegou 2 talentos, um pegou 1 talento. Está lembrado? Que multiplicou 5, saiu a trabalhar e multiplicou 5. Pegou 2, multiplicou os 2. E aquele que pegou 1, o que ele falou? Porque eu não sei como é que Deus quer que a gente faça na igreja, então eu vou ficar quieto, porque Deus é severo, então eu não quero fazer bobagem, então eu vou sentar no banco, assistir os cultos e pronto. Deu ruim para ele? Deu. O que Deus fala? Servo mau e negligente. Então, amados, há uma obra a ser feita, né? Nós olhamos aqui a graça. Depois você pode até olhar, pastor Wellington, entra no Instagram,
e veja se tem alguma pergunta também. Depois vocês podem perguntar para mim, amém? Vou estar abrindo para perguntas. Olha só, então nós recebemos a graça, mas a graça ela tem que produzir fruto. O apóstolo Paulo fala: a graça não me foi vã, eu não recebi e desperdicei ela. Não, nós recebemos graça, amém? Que é favor imerecido, que é bondade de Deus, que é salvação de Deus para nós, amém? Graça abundante. Mas recebemos graça para quê? Para libertinagem? Não. Para viver no pecado? Não. Nós já somos perdoados? Sim. De todos os pecados? Sim. Mas nem por isso eu vou viver na prática do pecado, porque eu tenho uma nova natureza. Mas eu recebi a graça para ficar sentado num banco e assistindo? Não. Todos aqueles que encontraram Jesus e tiveram experiência com Ele falou o que para eles? Ele sempre deu um comando, fala: não, vai, pregue para os demais, ou vem e me siga, ou seja enviado aí de 2 a 2 a pregar o Evangelho. A grande comissão: ide portanto pregar o Evangelho. É a grande comissão para todos nós: ide portanto pregar o Evangelho a todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que vos tem ordenado, batizando eles, Então essa é a comissão nossa. Mas olha só, então nós somos salvos, não somos mais condenados, mas essa graça precisa produzir frutos, e ela não nos foi dada para ser vã. Quando é que a graça ela é vã? Quando nós não produzimos fruto. Olha só, Apocalipse capítulo 2 verso 23 diz assim: e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então ele falou para todas as igrejas, falando: conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Então, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Mas, pastor Wellington, porque não é só fazer, não é só Deus Jesus, tudo que o Pai pediu Ele fez, sim ou não? Ele fez uma obra aqui, sim ou não? Sim. Ele viveu 3 anos e meio do ministério dele fazendo o quê? Uma obra. E ele fez tudo que o Pai pediu. Mas na força de quem? Na força do Espírito Santo, na força do Pai. Não é só fazer, De repente tem 2 líderes lá na rede do pastor Hélio. Os 2 estão liderando célula. Um está liderando a força do braço. Ele crê que é por meio dele, ele faz, crendo que não deu certo, eu sou bom, eu sou espetacular, eu sou, impressionante. E tem um outro que fala: Senhor, eu até vou liderar hoje, mas Senhor, vai lá, porque se o Senhor não for, se o Senhor não manifestar lá, de nada vale. Aí a cela é maravilhosa, um bate no peito, e aí, que cela poderosa que aconteceu aqui, que bênção. Pois é, rapaz, estudei demais, jejuei, paguei um preço, alto preço, e realmente você tem que fazer o que eu faço, porque aí você vai ser bom. Aí o outro fala: e a cela foi maravilhosa. Rapaz, a graça de Deus, parece que é muita bondade de Deus, eu nem sei, rapaz, é graça, é bondade. O que você fez? Rapaz, não fiz nada, Deus é que fez tudo aqui, e toda a glória é dele. E já o outro quer receber o elogio do pastor Wellington, Irmãos, na medida que vocês quiserem fazer uma pergunta ou comentar, vocês têm liberdade, viu? Amém? Amém. Viu, pastor Wellington? Se você quiser acrescentar, você tem liberdade. Olha só, fomos salvos pela graça para as boas obras. Agora, se a salvação é adquirida pela graça mediante a fé, como o reino é adquirido? Cumprindo as condições de Deus ligadas à fidelidade e à perseverança. Está lembrado que o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, ou seja, envolve fidelidade? Sim. Envolve perseverança? Sim. E deixa eu explicar para vocês, já vou abrir aqui um parênteses a respeito do reino. Nós somos chamados para reinar em vida, amém? Você deve reinar sobre as circunstâncias. Não que a sua vida não vai ter problema, nós teremos problema. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, teremos lutas? Sim. Mas você deve ter paz em meio à guerra. Isso é o sinal de quem vence.
Sabe quem que é o vencedor? É aquele que mesmo na dificuldade, ele tem paz. E está dando comando, fala assim: não aceita essa circunstância, Satanás, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você posiciona e fala: Satanás, eu te ordeno, sai, não aceite ser nessa situação. E você caminha nessa postura. Então há um reinar em vida. Mas a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar, sim ou não? Sim. E depois que ele voltar, ele vai estabelecer um reino dele com um cetro de ferro durante 1000 anos. Ele vai reinar durante 1000 anos com um cetro de ferro. Amém? E aí, quem é que vai reinar junto com Jesus? Aqueles que reinaram em vida, aqueles que aplicaram e aproveitaram a graça de Deus e exerceram a autoridade e aprenderam a destruir as obras do diabo aqui durante a vida deles. É esses que irão reinar durante 1000 anos. E como é que nós iremos, como é que Deus vai fazer essa divisão? No tribunal de Cristo. Alguns vão reinar e outros não. Essa é a recompensa, A recompensa é essa, é reinar com Cristo durante 1000 anos. Depois, durante os 1000 anos, Satanás será solto e aí haverá a grande batalha, e aí Satanás será condenado e será lançado tudo, o inferno, um lago de fogo e enxofre, e aí depois virá a Nova Jerusalém, e aí todos os crentes irão estar com Cristo eternamente. Amém? Amém. Vamos lá. E aí estarão com Cristo eternamente, mesmo aqueles que foram derrotados. Em algum momento a Bíblia não explica, durante 1000 anos estarão os vencedores aqui com Cristo. Aonde que estarão os derrotados? Não sabemos. Então já estou te respondendo, imaginei. Aonde vão estar os derrotados? Não sabemos. Eles estarão sendo castigados com chicotes? Não, são filhos. Filho recebe disciplina, amém? Nosso Deus não é um Deus abusivo. É um Deus abusivo? Não. Deus lança doença para nos tratar? Não tem mais maldição. Mas agora, haverá uma disciplina? Sim, mas aí qual que é a disciplina? No meu entendimento, a pior delas, o que é saber que você poderia reinar e você não reinou. E aí você vê todos lá servindo ao lado de Jesus e você em uma outra posição que não seja essa. Diga. Eu tinha ouvido uma vez que esses vencedores, no caso da autoridade, eles ficariam também na terra, mas só que eles seriam reinados pelos vencedores. Pois é, mas a Bíblia não tem um texto, pastor Elton, que fala a respeito disso, onde eles vão estar. O que é certo é que nós iremos governar sobre as nações que nos fizeram bem, e Jesus vai reinar com cetro de ferro, e não haverá margem para desobediência, mas Jesus reina de maneira perfeita, amém? Então o reino dele é um reino de justiça e paz perfeita, mas mesmo assim nações vão se rebelar no final do milênio, porque Satanás será solto e eles irão se rebelar contra Cristo, parte delas, não toda ela, mas não sabemos aonde que vai ser. Vamos lá, seguindo adiante. Sempre que o Senhor fala de adquirir o reino, Ele não está falando de salvação. Uma coisa é reinar, outra coisa é ser salvo, amém? Para ser salvo, basta apenas reconhecer que é pecador, amém? Basta apenas reconhecer que você é pecador. Mas olha só, Mateus 5:10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí alguns ficam achando que para ser salvo você tem que ser perseguido. Aqui está falando de reino dos céus, não está falando de salvação. Bem-aventurado, porque quando você vive debaixo da graça, quando você entende o favor imerecido, você vai ser perseguido, sabia disso? Jesus foi perseguido por quem? Pelos legalistas. O apóstolo Paulo foi perseguido por quem? Pelos legalistas, porque ele falava do que? Da justificação por meio da graça, e do viver que agora vivemos por meio da graça. E aí quem vive baseado nesse favor imerecido, ele reina sobre as circunstâncias, porque aí não é a sua força, é a força de Deus operando em você. Amém? Então para ser salvo é preciso ser perseguido? Não. Mas para reinar, aqueles que irão reinar são perseguidos? Começa a manifestar
o reino de Deus na sua vida? Se você vai ser perseguido ou não? Até pelos da família, sim ou não? E os legalistas? Vão bater em você, vai correr atrás de você e vai, porque foram esses que mais perseguiram, né? O apóstolo Paulo e perseguiram o Senhor Jesus. Mas vamos lá. Os legalistas seriam os religiosos? Sim, mas muito cuidado com essa palavra religioso, porque alguns falam, né, colocam religioso como qualquer que vive a vida da igreja, porque tem alguns que te dizem, não, você está indo na igreja, você tem que ir lá e tal, e liderar, isso é tudo religião, né? Mas os religiosos, no aspecto seguinte, o religioso é aquele que, a religião, toda religião, é o homem fazendo algo para obter algo de Deus. Ele tem que fazer algo para receber algo em troca. Eles queriam ser perfeitos para poder merecer algo. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos validando o quê? A obra de Cristo. Ele falou, está consumado. Quando ele falou, está consumado, está pronto tudo. E nós apropriamos como? Crendo. A salvação é crendo com o seu coração e confessando com sua boca. Como é que nós vivemos a vida cristã também? Crendo com o seu coração que tudo nos foi dado e confessando a verdade. E aí você pode até sair para trabalhar, porque Deus, né, te chamou para ter uma vida próspera. Você até sai, mas você sai falando assim, Deus já fez por mim. Hoje eu vou lá na escola, amém? Deus já operou por mim. Hoje eu vou lá no meu trabalho e Deus já fez a minha vida, amém? Agora os religiosos é aqueles que ficam, né, sempre colocando o homem no centro. Eu faço, eu consigo, eu possuo. E aí vai chegar um dia diante de Deus, vai querer ter glória, sim ou não? Quem consegue pelo seu esforço, ele vai querer ter glória? Não vai querer ter glória? Não, rapaz, eu trabalhei, eu fiz, eu sou bom. Não, mas alguém é digno de glória? Ninguém é digno, só Ele é digno, amém? Vamos lá, eu estou pregando muito hoje, hein? E Deus poderoso. Então, a perseguição vem por causa da justiça do Evangelho, como nós falamos. Olha só, o vencedor faz a vontade do Pai. Quando crê na justiça de Cristo aos olhos de Deus, você terá, né? Você irá fazer a vontade do Pai. Jesus, ele fez toda a vontade do Pai. Olha só, Mateus 7:21 diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aqui não está falando de salvação, está vendo? Reino dos céus. Está lembrado do ladrão do lado de Jesus? Lembra de mim quando tu entrar no seu reino, porque eu quero estar lá contigo? Ele falou, sim, eu vou te levar para o paraíso. Ainda hoje estará comigo no paraíso, não no reino. Porque o rei, ele precisa de obra. Aquele bandido, aquele ladrão tinha obra? Não, coitado. Mas foi salvo? Foi. Não é graça? Demais. Mas não deu tempo. Olha só. Então nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Está lembrado que Jesus, ele fez toda a vontade do Pai? E ele fala, tudo que faço aqui, faço de acordo com a vontade do meu Pai. Então, por isso nós devemos gastar um tempo, aqueles que querem reinar, devem gastar um tempo e perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então você não anda conforme a tua vontade. Fala, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a vontade do Senhor na minha vida? Amém? Então a salvação é pela graça mediante a fé, mas o reinar é necessário fazer a vontade do Pai, né? Isso significa que entrar no reino não é o mesmo que ser salvo, são coisas diferentes. Uma pessoa salva ela pode até viver fora da vontade do Pai, sim ou não? Pode, ele é salvo, mas ele faz de acordo com a vontade dele. Mas aquele que quer reinar, ele vai fazer exatamente a vontade do Pai. Por que Jesus saía para lugares solitários para orar? Para ouvir qual que era a vontade de Deus na vida dele. Ele ouvia, falou, Pai, o que o Senhor tem? Tanto é que quando Jesus foi escolher os discípulos, quem é que escolheu para ele? O Pai. E ele escolheu aqueles que o Pai dele havia dado para ele. Até Judas. Você vê como são as coisas.
Tem hora que tem que ter Judas. E aí você fala, mas essa é a vontade de Deus? Essa era a vontade de Deus. Ele era o filho da perdição. Pois é, então Judas era o filho da perdição. Judas, ele foi necessário. Está aí a soberania de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele era o filho da perdição. E ele foi aquele que, Deus permitiu ser usado para levar Jesus para o lugar no qual era necessário. Mas ai daquele pelo qual fez isso. Tanto é que Judas, não é filho de Deus e se perdeu, suicidou, porque ele quis fazer conforme a vontade dele, não conforme a vontade do Pai. Mas olha só, Apocalipse 22:12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, esse versículo aqui é um dos últimos versículos do livro do Apocalipse. Está fechando o livro e ele fala: eis que venho sem demora. Se falou isso na época que João escreveu, imagina agora. Nós estamos nos últimos segundos do segundo tempo. O juiz já está assim, com a apito na mão. A trombeta já está quase soando já. Está assim, Vem sem demora, e comigo está o galardão. Comigo está a recompensa. E olha só, que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Vira para o seu irmão e fala: meu irmão, há uma obra a ser feita na sua vida. Aleluia. Está aqui falando o André Cardoso Gim: para reinar é preciso fazer a vontade do Pai, que tenhamos os olhos do coração iluminados. Amém, é verdade, precisamos sim. Mas olha só, agora o galardão é segundo o nosso próprio trabalho, seja qual for, mas devemos trabalhar de acordo com a vontade de Deus, porque diz o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 8: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então alguns vão plantar, outros vão regar, mas quem dá o crescimento? Deus. Mas olha só, cada um tem um trabalho. Então, irmãos, tem isso, cada um tem um trabalho. Muitas vezes a gente quer que todo mundo faça igual nós fazemos, mas cada um tem um jeito, cada um recebeu um dom, cada um tem um trabalho, e alguns vão plantar e outros vão regar, mas ambos irão ganhar segundo as suas obras. Amém? Tudo quando fizer, está na Colossenses 3:23, tudo quando fizeres, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo que façamos como para o Senhor. Olha só, a salvação ela é eterna. Amém? Você é salvo eternamente. Agora, o reinar, não. O reinar é durante 1000 anos. Nós reinamos em vida? Sim, quando nós vivemos debaixo da graça e não da lei. Amém? Quando nós estamos debaixo de graça e não da lei, nós reinamos em vida, por meio da abundância da graça e do dom da justiça. Romanos 5,17. Mas esse reino que nós estamos referindo aqui não é o reinar em vida agora. Estou falando do reino milenar durante 1000 anos. Então o reino é durante um breve tempo. Não é breve tempo, porque eu estou com 46 anos, caminhando para 47, já vivi um pouco. Agora imagina 1000 anos. Uau! Só que aí você vai reinar do lado de quem? Aí você vai ter reunião com Jesus, governando aqui na terra. Eita! Você vê que na terra o governo é algo, realmente governar é algo precioso, sabia disso? Sabia que governar é algo precioso? Precioso, mas tanto é que o mundo hoje briga para governar, sim ou não? Homens ficam se degladiando para governar, para ter o poder, e fazem da maneira errada. Mas nós não, nós iremos reinar conforme a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, mas é algo maravilhoso, governar
poder edificar junto com o Senhor Jesus Cristo. Diga. Judas foi salvo? Não, ele é o filho. Nunca tinha sido ou perdeu? Nunca foi. Deixa eu te explicar. Tem gente que está no meio nosso, mas nunca foram dos nossos, como diz a Escritura. Então, nós. E outra coisa, tanto é que ele até teve um remorso, mas qual que era o papel dele? Deixar Deus governar. E ele tinha que ir para Deus e falar: Deus, pois é, rei. Está lembrado que Pedro errou também? Tanto assim, Judas errou bem mais feio, mas Pedro errou também. Pedro amaldiçoou Jesus. Mas o que Pedro fez? Pedro esperou Deus fazer a vontade dele. Aí Jesus veio, falou com ele e ele aceitou o perdão de Deus. Agora Judas não, ele quis resolver com as próprias mãos. Ele suicidou, ele tirou a vida dele. Ou seja, ele não teve o arrependimento que é deixar Deus governar a vida dele, né? E a palavra de Deus diz que ele era o filho da perdição, né? Que ele era, né? Realmente ele não havia espaço para ser salvo. Diga. Pastor, você falando de governo, né? Eu lembrei de José, que José ele tinha um coração para governar, mas não no momento que buscou o governo que buscou ele. Exatamente, essa é uma característica daqueles que reinam, né? Que não estão atrás de poder, né? Mas querem manifestar na sua vida o reinar da parte de Deus. Amém? Olha só, então o reinar é durante 1000 anos. Aí, amados, olha só, quero colocar aqui um versículo para vocês. E ainda vos digo, está lá em Mateus 19, 24, vamos terminar com esse aqui: é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí, deixa eu explicar: reino de Deus e reino dos céus. O reino de Deus envolve todas as coisas de Deus, amém? E dentro do reino de Deus está o reino dos céus, que haverá de ser os 1000 anos, amém? Mas as coisas de Deus é só durante os 1000 anos? Não, envolve todo o reino de Deus. É igual um conjunto dentro de um conjunto, né? Está lembrado da matemática lá? Muitos anos atrás. Então, o reino de Deus. Mas olha só, mas eu não quero falar disso agora. Eu quero falar o seguinte: aqui está falando que um rico não entrará no reino de Deus. Não entrará no reino de Deus. Rico pode ser salvo, sim ou não? Sim. Está lembrado, né? De Zaqueu? Era rico. Está lembrado, né? De Nicodemos? Era rico. Então, tinham mulheres ricas que serviam no ministério de Jesus? Sim. Agora, qual que é o problema? É porque é o seguinte: quando usa essa expressão aqui, está falando que ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Nas cidades, todas as cidades antigamente eram muradas na época de Jesus. Eram muradas, grandes muralhas para se proteger. Chegava à noite, tinha um portal, e aí chegava à noite eles fechavam, né? E deixavam dentro desse portão tinha uma pequena porta. Porque chegava à noite, eles não abriam. Chegava alguém que estava viajando à noite, pegou uma tempestade, sei lá, e demorou a chegar, e chegou à noitezinha, e aí? Ia ficar do lado de fora? Perigoso. O que eles faziam? Abriam uma portinha, só que essa portinha era estreita, até como uma forma de guardar a cidade, para não abrir toda a porta e entrar um exército inteiro. Então era estreita. Só que os ricos tinham camelos, tinham cavalos. E aí chegava um camelo. O camelo é um animal enorme, cheio de bagagem. O que acontecia com o rico? Ele conseguia pegar o camelo dele e passar nessa portinha menor? Não. Aí ele ficava entre entrar na cidade e deixar a riqueza lá de fora. Mas o que a maioria fazia? Vou ficar com a minha riqueza.
e não entrava no fundo da agulha. E essa portinha, o nome dela era fundo da agulha, era como se fosse uma porta estreita, eles davam esse nome. Então, é errado você ter dinheiro? Não. Mas o que acontece? O dinheiro vai competir com a obra voltada para o corpo, que é a igreja? Sim ou não? Você tem muito dinheiro, chega o final de semana, você pode viajar? Claro que você pode, não tem nada de errado. Mas eu já vi muitos que todo final de semana está viajando. E antes ele era super envolvido na vida da igreja. Ele liderava, ele ia para o encontro, ele se dispunha. Mas ele começou a ganhar muito dinheiro. Aí comprou uma chácara em algum lugar, ou uma casa lá em Caldas Novas, ou uma casa lá, né, na Serra da Mesa, ou em Três Anjos. E ele só vai para lá. E aí ele parou de edificar. Tá vendo? A riqueza competindo com a edificação do reino de Deus. Mas você pode sim sair, descansar, desfrutar, sim. Só que você tem que ouvir a vontade do Pai. Agora, com certeza, a vontade do Pai não é que todo final de semana você perca um culto, perca a sua célula, fica só viajando e para de edificar. Fala, a última pergunta aqui para a gente encerrar esse compartilhar. Mas eu não acredito que seja isso. Eu já vi geralmente esses videozinhos no Instagram são cheios dessas. Então, outros falam, tem várias colocações. Mas uma coisa é certa, que a riqueza vai competir com o rei. Sim ou não? Se é esse nó que não passa na agulha, ou se é esse camelo, né, que não passa nessa porta estreita, né, independente, mas que a riqueza vai competir, compete, sim ou não? Qual que é o único Deus que é equiparado, claro, não a poder, mas ao nosso coração, que disputa o nosso coração? Mamon e Deus. Não tem outro que coloca, a Bíblia compete. Ou seja, há uma grande competição com relação ao dinheiro. O dinheiro em si é mal? Não, mas a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, você deve sempre ter um coração quebrantado, humilde, atento, disposto, né, a colocar, né, o reino de Deus à frente de todas as coisas. É assim que a mulher de Ló ficou para trás, né? Porque ela pensou que os bens. Olhou para trás, apaixonada com as coisas do mundo. É triste, né? Mas eu também conheço homens de Deus que são ricos e são envolvidos na vida da igreja, na edificação do corpo. São realmente homens que decidiram colocar a riqueza deles para servir o Senhor. Amém? Preguei muito hoje, quase 1 hora, mas nós vamos orar agora, amém? Mas é porque é um estudo, então vai ser assim, em torno de 40 minutos, 35, 45, amém? Vamos ficar de pé. Quer falar alguma coisa, pastor Wellington? Amém, coloca a música baixinha aí, João. E agora, amados, o que eu quero te desafiar? Você vai orar a Deus, fala: Senhor, eu quero reinar em vida, mas eu também quero reinar durante o milênio. Abre os meus olhos para que eu possa ter um coração que ouve a vontade do Pai, né? Peça para Deus para que você possa entender o seu chamado, o seu chamamento, né? E fazer as boas obras que estão ao seu redor, né? Elas estão vinculadas ao corpo de Cristo. Então peça para Deus, fala: Senhor, eu quero manifestar o teu reino, eu quero praticar as boas obras, amém? Glória a Deus. E eu vou orar aqui pelos irmãos, vocês oram aí, amém? Eu vou abençoar a vida de vocês. Pai, eu abençoo cada um dos irmãos, declaro um dia poderoso, que eles possam reinar em vida, oh Deus, porque um dia eles irão reinar com o Senhor durante o milênio. Deus, que eles possam manifestar as boas obras,
para com o corpo, que eles tenham um coração voltado para a edificação da igreja, que é a edificação do Senhor Jesus, que é a edificação de todos nós, mas que é a edificação da igreja local. Oh Deus, eu abençoo os meus irmãos, declaro que eles irão crescer em revelação da abundância, da graça e do dom da justiça. Oh Deus, livra eles de todo mal, estabeleça a tua vontade. Oh Deus, assim como é feita no céu, seja feita na terra. Que a vontade de Deus se cumpra na vida de cada um deles. Não os deixe cair em tentação. Dá a eles o pão de cada dia. Livra eles de todo mal. E venha o teu reino em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vocês possam ter um dia cheio da presença, da paz, da alegria, da vida de Deus. Um grande abraço.